a gente ficou assistindo parado. Essa adultização acontecer nas redes sociais, no nosso celular, num like, achando que não tem nada demais, achando que é só um Estão engajamento, satisfeitos achando com que o é seu bonitinho, corpo é o outro, é e o fulano, quando quase na verdade, 40% das que têm entre 9 e 10 anos fazem dieta. Meninas de 9 anos fazendo Meu dieta. Deus. Onde elas estão aprendendo isso? Onde elas têm esse exemplo? Por isso que eu acho que o vídeo dele foi tão pontual, porque é naquele cotidiano que a gente está quase habituado a ver e acha comum. Só que isso está influenciando toda uma geração de criança muito pequena. Eu queria colocar o Joel no papo, porque a gente vai começar a falar sobre algoritmo, né? Né, Joel? Você trabalha em rede social, você já denunciou várias coisas, e quando a gente estava falando muito de Discord, parecia uma coisa muito distante para todo mundo, inclusive para mim que não uso o Discord. Mas quando o Felca começa a falar Instagram e TikTok, aí todo mundo fala, putz, é verdade. Essas coisas incomodam há muito tempo as pessoas, com dancinhas, com essa sexualização e tudo mais, mas parecia que estava todo mundo esperando realmente falar, quando a gente vai falar sobre isso? E aí, Joel, é uma coisa que dá para lutar ou o algoritmo é uma coisa tão forte assim que não pode ser mudado e que começa a aparecer essas coisas? Tem que partir do governo, da plataforma? Quem que pode fazer essa mudança? Além da gente fazer essa gritaria e pedir por essas mudanças? Eu acho que o algoritmo, ele parece ser um ser que não tem responsabilidade nenhuma, né? As pessoas falam do algoritmo como se ele fosse apenas uma sistemática que não fosse configurado por seres humanos ou que não tivesse uma intencionalidade. Então os caras falam assim, o algoritmo que está mandando, o algoritmo que envia essas coisas, o algoritmo que percebe isso e aquilo. Se o algoritmo tem a condição de perceber o que você está gostando de assistir e o que você vai consumir cada vez mais para ficar ali, o algoritmo também tem a condição de definir o que é sexualização e o que é adultização de criança e o que pode e o que não pode ver. Então eu acho que essa bomba que o Felca jogou, que inclusive, eu até vou deixar bem claro que quando a gente estava antes, eu já procurava bastante desse tema, e queria agradecer a Shelly, a Luana, a Carla Albuquerque, a Carol de Felipe, porque é uma mulherada mesmo que vai atrás disso. Tá? O grosso de quem produz conteúdo para ir atrás dessas pessoas que usam as crianças e os filhos para monetizar a vida deles e, de certa forma, monetizar em cima dessa questão da fantasia, quem vai para cima deles é essa mulherada aí. Tá batendo forte. Então, agora o Felca jogou a bomba e cabe às pessoas que estão aqui ouvindo irem conferir o trabalho que a Sheila faz, que a Luana faz, que essas pessoas fazem, porque não é fácil enfrentar esse tipo de gente e não é fácil também enfrentar o algoritmo. Todas as vezes que a Sheila está falando de alguma coisa sobre abuso ou sexualização, o algoritmo também está mandando para o inimigo dela isso daí. O algoritmo vai mandar para a pessoa que a Sheila está falando sobre ela. E essa pessoa vai ver que a Sheila está combatendo ela e está tirando, de certa forma, né, o que ela gosta de assistir, ou o que ela está fazendo com o próprio filho, ou o que ela está produzindo ali para ganhar esse ponto. Eu acho que a gente vai ter uma chance nesse momento de debater as regras que também gerem o algoritmo, que são, por demais, secretas, escondidas, dissimuladas. Porque, veja, a adultização e a erotização de crianças, elas mantêm muita gente captada atenção na internet. Muito. Cresce uma rede. Você viu que o Felca, ele demonstrou que criou-se uma rede de pessoas compartilhando links de comércio de fotos e vídeos de crianças a partir desse bloco de vídeos que o algoritmo vai mandando para as pessoas e ele vai espalhando e ele vai captando mais pessoas. Então o serviço de captação é feito pelo próprio algoritmo. E isso é uma coisa que tem que ser debatido e muito, e eu acho que esse é o momento da gente conseguir debater isso daí. Eu perguntar pro Senzi também, essa questão que no final do vídeo, o Felca até fala que era uma coisa mais pessoal dele, né? Que ele tá movendo processo contra... Aqui tá 233 pessoas, eu acho. Por que aconteceu isso? Você pode explicar um pouco pra gente, João? É importante, Vilela, você ter tocado nessa questão, né? Essa questão, ela é o seguinte...
O Felca, quando ele estava preparando esse vídeo, né, fazendo os estudos, né, e eu sou testemunha disso, porque eu estava lá, né, ele seguiu diversos perfis para fazer esse monitoramento, né. São perfis abertos, perfis públicos, inclusive alguns com milhares de seguidores, né, tem perfil ali com 200, 300 mil seguidores, né. Aí o que aconteceu? Uma pessoa lá no Twitter, de perfil, o nome era Na Clara, né? Chegou a postar no Twitter a seguinte questão, né? Porque o Felca segue uma menor de idade e curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, né? Isso, né, sabe? A gente Isso sabe, antes dele lançar o vídeo, só para deixar claro, antes né? de ele lançar o vídeo. Tá. Isso uns 8 meses, 10 meses mais ou menos, tá? Tá. Na Clara, esse perfil pega essa foto ali de que ele print. seguia, né? Esse perfil eu não vou me lembrar o nome agora porque ele seguiu vários, né? Uns 2, 3, enfim. Mas ela pega essa foto, posta por que o Felca segue uma menor de idade, curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, tá? Sendo que não é verdade que ele curtia, ele seguia, tá? Essa postagem desse perfil, né, dessa Ana Clara, gerou, assim, uma repercussão, assim, não vou me lembrar exatamente, mas são milhões de visualizações, foram 5 milhões, 4, 5 milhões, 6 milhões, a repercussão foi, assim, extrema, né? E além dessa postagem, esse